Amados irmãos, irmãs e ouvintes da Palavra do Senhor, vos saúdo com a santa paz do Senhor Jesus, desejando ao irmão, à irmã, ao ouvinte, uma ótima receptividade e que esse quadro seja uma bênção para a sua vida mais uma vez. Estamos chegando hoje para lermos 2 Crônicas, capítulo 6. Se você puder, abra sua Bíblia para lermos juntos a palavra do Senhor. Capítulo 6, versículo 1. Então falou Salomão: O Senhor disse que habitaria nas trevas, e eu te tenho edificado uma casa para morada e um lugar para a tua eterna habitação. Verso 3. Então o rei virou o seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. Verso 4. E ele disse: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo, verso 5, Desde o dia em que tirei a meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome. Nem escolhi homem algum para ser líder do meu povo Israel. Verso 6. Porém escolhi a Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, e escolhi a Davi para que estivesse sobre o meu povo Israel. Verso 7. Também Davi, meu pai, teve no seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Verso 8. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai, porquanto tiveste no teu coração o edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste de ter isto no teu coração. Verso 9. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que há de proceder de teus lombos, esse edificará a casa ao meu nome. Verso 10. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que falou, porque eu me levantei em lugar de Davi meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Verso 11. E pus nela a arca em que está a aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. Verso 12. E pôs-se em pé perante o altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos. Verso 13. Porque Salomão tinha feito uma plataforma de metal de 5 côvados de comprimento, de 5 côvados de largura e de 3 côvados de altura, e a tinha posto no meio do pátio, e pôs-se em pé sobre ela, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para o céu. Verso 14. E disse, ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, que guardas a aliança e a beneficência aos teus servos, que caminham perante ti de todo o seu coração. Verso 15. Que guardaste ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, porque tu pela tua boca o disseste, e pela tua mão o cumpriste, como se vê neste dia. Verso 16. Agora, pois, Senhor Deus de Israel, guarda ao teu servo Davi, meu pai, o que falaste, dizendo, nunca homem algum será cortado de diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel. Tão somente que teus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. Verso 17. E agora, Senhor Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra, que disseste ao teu servo Davi. Verso 18. Mas, na verdade, habitará Deus com os homens na terra? Eis que os céus e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Verso 19. Atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus,
para ouvires o clamor e a oração que o teu servo ora perante ti. Verso 20. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre esta casa, sobre o lugar de que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo orar neste lugar. Verso 21. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo Israel, que fizerem neste lugar, e ouve tu do lugar da tua habitação, desde os céus, ouve, pois, e perdoa. Verso 22. Quando alguém pecar contra seu próximo e lhe impuser juramento de maldição, fazendo-o jurar, e o juramento de maldição vier perante o teu altar nesta casa, verso 23. Ouve tu então desde os céus e age, e julga a teus servos, condenando ao ímpio, retribuindo o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Verso 24. Quando também o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles se converterem e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem perante ti nesta casa, verso 25. Então ouve tu desde os céus e perdoa os pecados do teu povo Israel, e torna a levá-los à terra que lhe tens dado e a seus pais. Verso 26. Quando os céus se fecharem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar e confessarem teu nome, e se converterem dos seus pecados quando tu os afligires, verso 27. Então ouve tu desde os céus e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva sobre a tua terra, que deste ao teu povo em herança. Verso 28. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de seara, ou ferrugem, gafanhotos ou lagarta, cercando-a algum dos seus inimigos nas terras das suas portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, verso 29, toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo Israel, conhecendo cada um a sua chaga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, verso 30, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens. Verso 31. A fim de que te temam, para andarem nos teus caminhos, todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Verso 32. Assim também ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, quando vier de terras remotas, por amor do teu grande nome, e da tua poderosa mão, e do teu braço estendido, vindo eles e orando nesta casa, verso 33, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e faze conforme a tudo que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam como o teu povo Israel, e a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Verso 34. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, pelo caminho que os enviares, e orarem a ti para o lado desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, verso 35, ouve então desde os céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhe justiça. Verso 36, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares diante do inimigo, para que os cativarem os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha, verso 37, e na terra para onde fores levados em cativeiro,
caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro a ti suplicarem, dizendo: pecamos, perversamente procedemos e impiamente agimos. Verso 38. E se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, a que os levaram presos, e orarem para o lado da sua terra que deste a seus pais, e para esta cidade que escolheste, e para esta casa que edifiquei ao teu nome. Verso 39. Ouve então desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Verso 40. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Verso 41. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ó Senhor Deus, não faças virar o rosto do teu ungido. Lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. Muito bem, meus amados irmãos, terminamos assim a leitura do capítulo 6 aqui do livro de 2 Crônicas. E para a nossa meditação, vamos reler os versos 37 ao 39. E na terra para onde forem levados em cativeiro, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro a ti suplicarem, dizendo: pecamos, perversamente procedemos e impiamente agimos, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, a que os levaram presos, e orarem para o lado da sua terra que deste a seus pais, e para esta cidade que escolheste, e para esta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Amados irmãos e ouvintes da palavra do nosso Deus, o capítulo lido traz a oração intercessória de Salomão por ocasião da dedicação do templo a Deus. Na oração, Salomão pede que Deus ouça a oração do seu povo que fizerem nesta casa que ele edificou, quando enfrentarem diversas situações adversas, doenças, pragas, guerras, etc. No verso lido, Salomão roga a Deus que perdoe e restaure o seu povo quando pecarem, após reconhecerem que pecaram com arrependimento, confessarem seus erros e os abandonarem. Amados irmãos, temos no verso relido os passos que temos de dar para sermos perdoados e restaurados por Deus se pecarmos. Já sabemos que, se permanecermos no pecado, certamente iremos morrer espiritualmente e eternamente. Então, caso pecarmos, devemos imediatamente tomar as atitudes que a palavra de Deus nos ensina, conforme os versos que relemos. Em primeiro lugar,
devemos cair em si, ou seja, reconhecer que pecamos contra Deus e nos arrependermos do erro cometido. Foi justamente isso que fez o filho pródigo, quando ele estava lá já, sem nada, apacentando porcos e já desejando comer as comidas dos porcos. A Bíblia nos diz lá que ele caiu em si, reconheceu o quanto errou e se arrependeu. Então é isso que nós temos que fazer também em primeiro lugar, reconhecer que pecamos contra Deus e nos arrependermos. Em segundo lugar, conforme o texto lido, diz lá o verso que lemos, um dos versos que lemos, pecamos perversamente, procedemos e impiamente agimos. Isso significa que após reconhecer nosso pecado e dele nos arrependermos, devemos confessá-lo ao Senhor. O filho pródigo, ele ensaiou uma confissão ao pai, dizendo que quando encontrasse o seu pai, iria dizer: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe como um dos teus empregados. Então, o segundo passo que temos que dar é confessar ao Senhor os nossos erros, os pecados que cometemos. E assim estaremos, glória a Deus, dando passos para a nossa restauração. Em terceiro lugar, conforme o texto lido, diz lá um dos versos que lemos: e se converterem. Converter, amados irmãos, significa mudar de direção. Assim, depois de reconhecer que pecamos, arrependidos, e depois de confessarmos os nossos pecados a Deus, devemos então imediatamente abandonar a prática do erro, tomar uma nova atitude, uma nova direção, voltar a fazer o que agrada a Deus. Querido irmão, querida irmã e ouvinte, se você pecou contra Deus, não fique passivo, não se acomode à prática do pecado. Fazer assim é se afastar cada vez mais de Deus e caminhar a passos largos para o inferno. Tome a atitude certa, se humilhe diante do Senhor e dê os passos que aprendemos hoje com a palavra de Deus. Voltando mais uma vez ao filho pródigo, ele não apenas reconheceu que pecou, não apenas se arrependeu, não apenas se propôs a confessar o seu pecado ao Pai, mas ele tomou a atitude de abandonar aquela situação, aquele lugar onde ele estava e voltar para a casa do Pai. Então, esse terceiro passo nos ensina isso. Depois de reconhecer arrependido o nosso pecado, depois de confessá-lo, nós precisamos sair do pecado, sair da prática errada e voltar para o centro da vontade de Deus. Aleluia! Não continue, meu ouvinte, praticando o pecado. Pare agora. Caia em si, arrependido. Confesse suas falhas a Deus e deixe de lado o pecado. E volte a trilhar o caminho do céu. Jesus voltará a qualquer momento. Coloque-se na posição certa de subir com ele no arrebatamento. Amém. Oremos, querido Pai Celestial, te damos graças pela palavra desse dia, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é um Deus que está pronto a nos restaurar, pronto a nos perdoar e nos purificar. Olha para o teu filho, Senhor, para a tua filha que está orando comigo agora. Arrependido, Senhor, desse caminho errado que ele está trilhando, que ela está trilhando.
mas ela ouviu a tua palavra e nesse dia, a tua filha, o teu filho, estão fazendo agora um propósito contigo, Senhor. Estão reconhecendo que estão no caminho errado e estão arrependidos, Senhor. Estão confessando ao Senhor e se propondo, Pai, a deixar esse caminho errado. Toma o teu filho pela mão, toma a tua filha pela mão, perdoa, lava com o precioso sangue que Jesus derramou lá na cruz. E que o teu filho e a tua filha receba graça, Senhor, para trilhar um novo caminho, o caminho do céu. Te pedimos assim, no nome santo de Jesus. Muito bem, meus amados irmãos, assim estamos chegando ao final de mais um quadro, Vivendo a Palavra. Que Deus continue abençoando a sua vida e renovando em seu coração o apetite pela palavra do Senhor. Lhe aguardo amanhã para lermos o capítulo 7 de 2 Crônicas. Um abraço, fique na paz do Senhor Jesus.